Tem gente que perde a noção do tempo, adia o sono, interrompe o trabalho e pega o celular sem nem perceber. A pessoa abre a tela para responder uma mensagem e 40 minutos depois está assistindo a um vídeo de uma família norte-americana construindo um celeiro. Ela não sabe como chegou ali, mas o algoritmo é lógico que sabe, né? Esse comportamento costuma ser chamado de vício. Mas será que é possível criar uma relação parecida com a leitura? É possível sentir tanta vontade de continuar um livro que você perde o sono, que pensa na história durante o dia e termina um capítulo com aquela vontadezinha de mais um capítulo? Zapear por horas no TikTok, no Instagram, em qualquer outra plataforma criada para que você esqueça a sua vida é uma coisa muito fácil. Em outras palavras, dá para se viciar em leitura? A resposta mais honesta é que depende do que chamamos de vício. É possível sim transformar a leitura em um hábito muito forte, sentir falta e encontrar nos livros, de certa maneira, uma recompensa poderosa. Mas isso não significa que ler vai funcionar exatamente como apostar, como usar drogas ou como passar 5 horas presos em vídeos curtos. E essa diferença é importante porque a internet banalizou a palavra vício. A pessoa lê 2 romances em uma semana e diz que está viciada. Compra 5 livros e diz que perdeu o controle. Passa a madrugada lendo e declara que, de repente, desenvolveu uma dependência literária. Na maioria das vezes, não estamos falando de um transtorno. Estamos falando de entusiasmo. Estamos falando de envolvimento. Estamos falando de impulso de consumo ou, em alguns casos, uma péssima gestão do horário de dormir. Prazer, hábito e dependência não são a mesma coisa. Você pode sentir muito prazer fazendo uma coisa se estar dependente dela. Pode gostar de cozinhar, de caminhar, de jogar, assistir a filmes ou ler durante horas. A intensidade do prazer sozinha não transforma uma atividade em vício. Você também pode realizar algo automaticamente sem estar viciado. Escovar os dentes, preparar o café da manhã, verificar se trancou a porta. São comportamentos que você pode fazer, que podem acontecer quase sem uma decisão consciente. Você faz aquilo e pronto. Então isso é um hábito, é uma resposta aprendida que vai se associar a um determinado contexto. Então, penso em dormir, vou escovar o dente. A dependência, ela envolve uma outra coisa. Envolve, de certa maneira, uma perda do controle, perda de prioridade ou até mesmo não saber dar uma prioridade certa a uma atividade. E isso, lógico, causa prejuízos importantes. Não basta fazer muito. É preciso que a pessoa não consiga regular o comportamento dela. Coloque esse comportamento acima de outras áreas da vida e continue mesmo que ele esteja prejudicando a relação de trabalho, de relação de saúde ou as responsabilidades da vida. E aí, quando a gente chama qualquer prazer intenso de vício, a gente deixa de compreender tanto a dependência real quanto o funcionamento do próprio hábito. E além disso, criamos, de certa maneira, uma promessa meio que enganosa, a de que nós, leitores, precisamos encontrar um livro tão irresistível que nunca mais a gente vai ter que fazer nenhum esforço para ler. E é lógico que não é assim. Mesmo quem ama ler, mesmo quem ama já ter um hábito de leitura, vai enfrentar o cansaço, a distração, livros difíceis, fases de pouco interesse e dias em que o celular de fato vai parecer uma alternativa muito mais conveniente. A diferença é que o leitor habitual não depende de uma epifania diária. A gente vai construir uma relação com condições favoráveis para que a leitura apareça, para que a vontade exista, ainda quando ela seja muito difícil. E para entender como isso acontece, a gente precisa primeiro entender por que o celular vence com tanta facilidade a leitura. Quando a gente pega um livro, a gente sabe mais ou menos o que precisa fazer. Abrir, encontrar a página, recuperar o que estava ali acontecendo. E, de certa maneira, claro, sustentar a atenção para poder atravessar essa sequência de palavras que vão formar o significado até que alguma recompensa apareça, seja terminar um livro ou seja entender um capítulo. Mas quando a gente pega o celular, a parada é diferente. A gente não precisa saber o que a gente está procurando. E esse detalhe é muito importante, porque imagine que a plataforma, ela elimina a nossa necessidade de escolha. A gente não precisa selecionar um assunto, estabelecer um objetivo e nem mesmo sustentar a atenção. O celular faz tudo isso pra gente de forma automática, basta que a gente deslize o nosso dedo. O próximo estímulo chega sempre antes que a gente formule qualquer tipo de pensamento, é sempre o próximo. E além disso,
A recompensa é rápida, é imprevisível. Um vídeo pode ser entediante, o seguinte pode ser engraçado, o próximo pode provocar indignação, o outro pode revelar uma informação curiosa, e a gente nunca sabe o que vem por aí. A gente só precisa arrastar o dedo. A gente sabe que alguma coisa nova vai acontecer, mas esse movimento fica muito menorzinho, e aí a gente só quer saber de coisas novas. Essa combinação entre o pouco esforço, a novidade constante e essa recompensa que a gente não sabe o que é, favorece a repetição. O comportamento ele começa deliberado e com o tempo ele vai se tornar uma resposta automática. A gente na fila de espera, a gente com tédio, a gente com ansiedade, a gente com desconforto, na pausa do trabalho, na dificuldade de concentração, a gente passa o dedo. E a gente não pega o celular porque a gente decidiu usar. A gente pega porque a gente ficou simplesmente 3 segundos sem nenhum estímulo. E aí, esse é o meu ponto principal. O problema não é simplesmente as redes sociais que oferecem conteúdo ruim. Elas oferecem uma forma de consumir muito conveniente, é uma delícia. Mesmo quando o conteúdo ele é interessante, o sistema vai entregar esses conteúdos de passagem rápida, de estímulos rápidos para que a gente fique cada vez mais viciado. A leitura, por outro lado, funciona de uma outra maneira, né? O livro vai exigir que a gente permaneça tempo suficiente para que as partes se conectam. Então, uma frase depende da anterior, uma cena ganha importância porque você conhece o que aconteceu antes. Um personagem, ele adquire profundidade quando as suas ações se acumulam, quando a gente começa a conhecer ele. E a leitura, portanto, ela precisa de continuidade. Por isso que trocar o celular pelo livro não significa apenas trocar um conteúdo ruim por um conteúdo bom. Não se trata disso. Significa trocar uma lógica de atenção por outra. E essa mudança costuma ser muito desconfortável no começo, porque são coisas completamente diferentes. A pessoa abre o livro, lê 2 parágrafos e sente uma vontade enorme de verificar uma notificação que não existe. E aí não é que o livro seja ruim, que seja tedioso, mas porque a atenção foi acostumada a esperar mudanças constantes. Quando a recompensa ela demora, quando surge uma impressão de que nada está acontecendo, isso gera a vontade de saber o que está acontecendo de verdade. E aí tem alguma coisa acontecendo. A gente está enfrentando um intervalo entre o início da atividade e a sua recompensa, que nesse caso da leitura é muito maior do que você arrastar o dedo. É comum dizer que as pessoas não leem porque passam tempo demais no celular. Eu já falei isso. E isso, de certa maneira, é verdade, mas não explica tudo. Porque o celular não ocupa apenas as horas que poderiam ser usadas para ler. O celular ocupa intervalos que preparam, de certa maneira, antes da leitura. A leitura frequentemente nasce do silêncio, do tédio ou de alguma atividade, alguma coisa interessante que a gente não sabe. Então, quando todos esses espaços eles são preenchidos por estímulo do celular, o problema não é apenas a falta de tempo, é uma falta de disponibilidade mental. Você pode ter uma hora livre e ainda assim não conseguir ler porque passou o dia alternando mensagens, vídeos, abas, notificações e tarefas. O tempo, ele existe, mas a atenção da gente está completamente fragmentada. E esse é um dos motivos pelos quais a recomendação troque 30 minutos de celular por 30 minutos de leitura nem sempre funciona. A conta parece simples, mas atividades exigem diferentes estados mentais. Depois de 40 minutos rodando a internet, fazendo sabe lá mais o que, quando você pega um romance lento ou difícil, vai parecer que você é uma pessoa burra e que não sabe ler, mas não é nada disso. Essa mudança de ritmo vai exigir adaptação, e a solução não é tratar a tecnologia como uma entidade demoníaca e se mudar para uma cabana sem eletricidade, não é isso. Acho que a solução, ou pelo menos o início dela, é perceber que o ambiente digital organiza o nosso comportamento, mesmo quando a gente acha que está no controle das coisas, que está escolhendo livremente. É preciso prestar atenção nisso. Se o nosso celular está ao alcance da nossa mão, iluminando, vibrando, oferecendo uma resposta imediata, o livro está ali guardado em uma outra sala, em uma outra coisa, e a disputa já foi organizada contra a leitura. O celular é fácil de alcançar, o livro já não é tanto assim, se você o mantém longe, se você acha difícil, qualquer coisa. E não é uma batalha moral entre a sua parte mais inteligente e a sua parte preguiçosa. Na verdade, é uma disputa entre atividades muito diferentes em termos de esforço e acessibilidade. Um hábito se fortalece quando um comportamento ele é repetido em um contexto relativamente estável. Então, com o tempo, o próprio contexto costuma funcionar
como um sinal de ação. A gente não precisa pensar tanto, a resposta é quase que pronta. No livro Como Ler Livros, Mortimer Adler vai explicar que uma habilidade ela é adquirida pela prática de suas operações. O que é que isso quer dizer? No começo, uma atividade vai exigir esforço consciente e vai acontecer de maneira imperfeita, mas com a repetição ganha facilidade, ganha prontidão, ganha um grau crescente de automatismo. E isso parece muito óbvio quando eu falo, quando a gente pensa nisso, mas destrói uma ideia muito comum. A gente não forma o hábito de ler estudando como formar o hábito de ler. A gente vai construir o hábito de ler lendo. Então a gente pode assistir 20 vídeos sobre rotina, comprar um marcador magnético, montar uma planilha, organizar um estante por país de origem. Tudo isso é muito lindo, tudo isso é agradável, vai deixar sua biblioteca linda. Mas nada disso substitui o momento em que a gente senta a bunda no sofá, na cama, na cadeira e atravessa algumas páginas. O hábito é uma consequência do comportamento repetido. Muita gente espera se sentir leitora para começar a ler com regularidade. E, no final das contas, a gente lê com regularidade quando a gente enfrenta as primeiras dificuldades, quando a gente se compromete a ler todos os dias, quando a gente descobre nossos interesses, quando a gente começa a reconhecer a leitura como parte da nossa própria vida. Por isso, a pergunta principal não é como eu faço para amar livros? Essa pergunta é inteligente, é logicamente um pouquinho melodramática, mas a pergunta mais útil e mais legal para a gente se fazer é em que momento do meu dia eu consigo repetir a leitura com menos resistência. Então pode ser depois do café da manhã, pode ser durante o transporte, pode ser antes de dormir, inclusive o meu horário é melhor antes de dormir, depois do almoço, ou quando eu chego em casa aqui. Então o melhor horário não é o que aparece mais bonito nos vídeos de rotina, quando você vê alguém lendo com aquele café passado. É o hábito, é o horário, é o momento em que você consegue repetir. A consistência do contexto ajuda porque você vai reduzir o número de decisões. Você não vai precisar negociar todos os dias ou o que vai ler, quando é que vai ser, sabe? Não vai ter isso. Não vai ter uma assembleia para resolver nada disso. Você simplesmente vai chegar no seu horário e fazer o que tem que ser feito. E você pode associar isso a qualquer sinal que seja reconhecível. No início, o tempo precisa ser pequeno o suficiente para que você consiga começar em um dia cansativo. Isso não significa que 15 minutos seja uma medida universal, cientificamente sagrada. O que eu digo é que 15 minutos é melhor do que nada. O objetivo não é fechar o livro quando o relógio mandar. Na verdade, é basicamente construir esse hábito. É construir esse momento de leitura. É tornar fácil esse começo. Porque no final das contas, começar é a parte mais difícil. Então, quando alguém diz que não tem tempo para ler, às vezes realmente a pessoa não tem. Trabalho, cuidado doméstico, filhos, deslocamento e cansaço são medidas, são temas muito, muito importantes. Mas em outros casos, as pessoas têm pequenos intervalos que são automaticamente entregues para o celular, sem nem mesmo ela anotar. Ou seja, o exercício mais útil não é calcular quantos livros ela poderia ler se abandonasse as redes sociais para sempre. Isso aí é uma conta muito bobinha para colocar culpa em porcentagem, para colocar culpa em você mesmo. O exercício, na verdade, é identificar quanto desse intervalo pode ser transferido. Então, se você tem 15 minutos de espera, leia por 15 minutos antes de abrir as redes sociais. Se tem meia hora antes de dormir, experimente deixar o celular fora do seu alcance e o livro do lado da cama. Observar a rotina não é copiar a rotina de alguém. Eu já mostrei a minha rotina aqui várias vezes, eu sempre digo, não copie a minha rotina. A minha rotina é muito específica da minha vida, eu tenho vários pontos da minha rotina que são realmente muito específicos e que nem sempre vai caber na sua rotina. O meu comportamento é também diferente do seu. Então, é deixar o livro visível e acessível, na cabeceira, na bolsa, ao lado do sofá, na área que você costuma esperar. Por exemplo, aqui está do meu lado, porque terminando de gravar esse vídeo, eu vou voltar para a leitura. Uma outra estratégia que eu gosto muito é parar a leitura em um ponto que facilite o retorno. Algumas pessoas preferem encerrar o capítulo, eu sou uma delas, eu gosto de encerrar capítulos. Outras param quando a questão ainda está em aberta, porque isso de certa maneira cria uma vontade de continuar. Ou seja, não existe uma regra absoluta, eu não posso te dizer o que vai funcionar para você. O importante é evitar que cada retomada exija reconstruir muitas coisas para você voltar a ler. Então que se torne mais fácil. Lógico, você pode anotar uma frase curta de um ponto que parou, você pode dobrar a página e falar, fulano descobriu a carta, a narradora começou a desconfiar da irmã ou qualquer coisa do tipo, algo que te lembre do que você estava lendo e te instigue. No meu caso, terminar um capítulo me instiga para entender ou para
querer saber o que vai acontecer no próximo. Existe um discurso segundo o qual qualquer pessoa que consegue adquirir o hábito de ler, começando por qualquer tipo de obra, desde que tenha disciplina. Esse discurso é muito lindo, é muito legal, mas na prática, começar por um livro muito distante dos nossos gostos vai gerar uma chance grande de abandono. Isso não significa que leitores iniciantes devam permanecer para sempre em obras fáceis e nem que dificuldade seja uma coisa boa, uma coisa ruim. É só que a formação leitora exige um progresso. A gente não precisa começar pela obra mais simples disponível, mas de certa maneira precisa encontrar uma dificuldade que seja atravessável. Um livro, ele pode exigir atenção e ainda oferecer recompensas ao longo do caminho. O que eu quero dizer é que você escolher um livro inicialmente do seu gosto vai facilitar você ler e continuar lendo e terminar esse livro. E aí, conforme essas coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, você se torna essa pessoa que vai conseguir ter propriedade para escolher outros livros. O hábito, no final das contas, ele vai se fortalecer quando você começar a ver o seu progresso. E a ficção, ela tem um mecanismo especialmente poderoso para sustentar a nossa atenção. Ela vai criar perguntas e vai adiar as respostas. E nós vamos procurando cada vez mais. O que é que vai acontecer com o personagem? Quem cometeu o crime? Por que que alguém desapareceu? O casal vai ficar junto? Ou o narrador está mentindo? Todas essas perguntas, elas vão movimentar essa história. É por isso que algumas pessoas atravessam romances enormes com relativa facilidade, mas têm dificuldade para ler 10 páginas de um ensaio. Não é um defeito, não é porque o romance é mais simples, é porque a narrativa organiza as recompensas de forma diferentes. Autores de folhetim entenderam isso muito antes das plataformas digitais. Capítulos eram encerrados com revelações, ameaças, desaparecimentos, mudanças de situação, porque era preciso fazer o leitor voltar para a próxima publicação. As séries contemporâneas usam o mesmo princípio. O episódio ele termina quando a situação está quase insuportável e aí a plataforma pergunta se você deseja ir para o próximo capítulo. É óbvio, existe alguma outra escolha que não seja saber o que vai acontecer? E a literatura ela pode provocar uma vontade intensa de continuar. E aí, nesse sentido, é lógico que parece compreensível que alguém diga que ficou viciado em uma história. Mas aí há uma diferença importante entre uma recompensa do livro e uma recompensa do fluxo digital. No livro, essa novidade ela depende da continuidade. Você precisa continuar lendo. Para a gente descobrir o que acontece, a gente precisa permanecer dentro da narrativa, dentro da estrutura. Agora na internet não, quando o conteúdo ele é fraco, a gente vai para outro e tudo isso é rápido. E isso não torna o livro intelectualmente superior a qualquer vídeo. Existem livros vazios e vídeos excelentes. A questão não é o prestígio cultural do objeto, mas o comportamento exigido em cada formato, tanto no livro quanto no celular. E aí é lógico que a gente precisa enfrentar o lado menos confortável dessa conversa. A leitura é socialmente valorizada. Por isso, comportamentos problemáticos ligados a ela podem parecer nobres. Uma pessoa pode passar o dia inteiro evitando a responsabilidade por meio do romance e ainda receber elogios do tipo: pelo menos está lendo. Se estivesse fazendo a mesma coisa como série, talvez fosse chamada de improdutiva, de vagabunda, de preguiçosa, mas uma atividade não é automaticamente saudável porque ela envolve páginas. É possível utilizar a leitura para evitar conflitos, relações, decisões, experiências. É possível transformar a leitura em anestesia. É possível gastar horas de maneira compulsiva, acumular obras que não serão confundidas com formação intelectual. Também é possível transformar a leitura em instrumento de isolamento e também de superioridade. E é lógico que nesse caso o problema não está na leitura em si, mas na função que cada pessoa passou a exercer dela. E é lógico que automaticamente eu lembro de Dom Quixote quando ele começou a ler livros e começou então a perder um pouco da sua consciência. A gente vai ver um trechinho aqui. Deve-se saber então que o aludido fidalgo, nos momentos em que estava ocioso, que constituiu a maior parte do ano, deu para ler livros de cavalaria com tanta paixão e prazer que esqueceu quase por completo o exercício da caça e até mesmo a administração de seus bens. E a tanto chegaram sua curiosidade e desatino que vendeu muitos pedaços de terra de plantio para comprar livros de cavalaria, levando assim para casa quantos havia deles. E entre todos, nada lhe parecia melhor que os escritos pelo famoso Feliciano da Silva, porque a clareza de sua prosa e aqueles raciocínios intricados lhe pareciam pérolas, principalmente quando lia os galanteios e as cartas de desafio, onde em muitas partes achava escrito:
A razão da sem razão, que a minha razão se faz, de tal maneira debilita a minha razão, que com a razão me queixo de vossa formosura. E também quando lia, os altos céus que de vossa divindade divinamente com as estrelas vos fortificam e vos fazem merecedora do merecimento que merece vossa grandeza. Com essas palavras, o pobre cavalheiro perdia o juízo e desvelava-se por entendê-las e arrancada-lhes o sentido, que nem próprio Aristóteles o conseguiria, nem as entenderia, se ressuscitasse apenas para isso. Dom Quixote talvez seja o exemplo literário mais evidente de uma leitura que deixa de ampliar a realidade e passa a substituí-la. Alonso Quijano não apenas gostava muito de livros de cavalaria, ele começa a interpretar tudo a partir deles. As estalagens viram castelos, os moinhos se tornam gigantes, pessoas comuns são encaixadas em papéis narrativos que não escolheram. E aí, o repertório literário deixa de ser uma ferramenta de compreensão e vira um filtro que vai deformar de certa maneira o mundo. Lógico que Cervantes não estava escrevendo um manual clínico sobre dependência de leitura, por favor, né? O romance ele trabalha a paródia, a tradição literária, a imaginação e um conflito entre realidade e ficção. Mas o exemplo nos ajuda a entender por que ler muito não garante lucidez. Uma pessoa pode acumular milhares de páginas e ainda assim usar os livros para fugir de qualquer experiência que contrarie as suas fantasias. O mesmo acontece com Madame Bovary. Emma lê as histórias românticas e passa a desejar que a sua vida obedeça às formas sentimentais que encontrou nelas. Então o problema não é que ela leu muitos romances, é que ela começou a reconhecer como, de uma forma legítima, né, apenas a experiência que seria capaz de imitar essas determinadas convenções. Então a literatura pode sim ampliar a nossa percepção, mas também pode fornecer clichês para que a gente pare de perceber e utilize como parâmetro para tudo. Então o objetivo não é simplesmente ler cada vez mais, é construir uma relação em que a leitura participe da nossa vida, se engolir a nossa vida. E por falar em literatura que amplia a percepção, a literatura contemporânea é mestre nisso, na minha opinião, e há grandes obras desconhecidas nesse sentido. E por isso eu criei um guia para conhecer a literatura contemporânea. Então, muito longe dos hypes e dos mesmos livros, esse guia tem o objetivo de apresentar a literatura contemporânea com novos autores e novos olhares. São 27 livros e que você pode adquirir clicando aqui no link abaixo, e o valor é mais barato do que uma pizza. No final das contas, muita gente quer se viciar em leitura porque acredita que o vício vai eliminar o esforço. Só que o prazer mais forte da leitura, no final das contas, aparece depois que essa habilidade foi construída. Então vai existir um esforço para você fazer isso. Então a gente percebe melhor, entende melhor, reconhece estruturas e consegue entrar em livros que antes pareciam completamente fechados, completamente impossíveis. Isso exige esforço. Então o esforço ele não vai desaparecer completamente. Ele vai começar a produzir recompensas maiores. Ler um livro mais difícil, alcançar um conhecimento maior. E você não precisa esperar para encontrar um livro mágico que vai reconfigurar o seu cérebro e fazer você perder o interesse no celular. Esse livro provavelmente não existe e seria uma responsabilidade muito grande colocar tudo isso em páginas, de certa maneira, um objeto de papel. O que está na sua responsabilidade e alcance nas suas mãos é reconstruir uma relação diferente. É escolher um momento muito bom, é deixar o livro acessível, é começar com uma duração que seja completamente factível para você, é proteger a sua atenção e escolher um livro que te faça voltar para aquilo. E aí você amplia depois as dificuldades. Então, a leitura não é uma corrida, não é uma prova de superioridade, você não tem que provar nada para ninguém e muito menos fugir das coisas. O objetivo não é trocar uma compulsão por outra compulsão. O objetivo primordial de tudo é recuperar a nossa capacidade de escolher onde gastar a nossa atenção. Para continuar essa conversa, confere esse videozinho aqui que eu falo se a literatura é um prazer ou é uma tarefa. Obrigada por assistir, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.